Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar mais um vídeo aí para vocês, né, para ajudá-los nessa preparação para o ENAD, tá? Então vamos ao exercício de hoje. Então o exercício de hoje, ó, eu tirei aqui do ENAD 2008, né, grupo 3 aqui, questão 27. O grupo 3 é aquele grupo que tem a engenharia mecânica, tá? Então vamos ver o que ele fala nessa questão 27. Ele fala assim, ó, o alumínio é um metal que, em volume de produção, só é superado pelos ferrosos, ou seja, né, usa-se bastante o alumínio, a gente vê isso. Analise as informações ou as afirmações a seguir sobre esse material. Né? Ele fala assim, ó, o alumínio apresenta baixa condutividade térmica e, por isso, é usado como matéria-prima para fabricação de panelas. Turma, é exatamente o contrário, tá? O alumínio, a característica dele, uma das características dele é apresentar uma alta condutividade térmica, né? E aí esse parâmetro de comparação eu pego o aço, tá? Então ele tem uma condutividade térmica praticamente 3 vezes maior do que o aço, tá? Então ele tem condutividade térmica grande, alta, ou seja, a primeira afirmação aqui dele é falsa, tá? Então, marcando um falso e verdadeiro vai ajudar a gente, né, a responder aqui, né, as afirmações, tá bom? Ele fala aqui na sequência, tem grande aplicação na indústria aeronáutica, verdade, tem grande aplicação. E aí ele justifica, por possuir baixa relação resistência-peso. Pessoal, essa justificativa não está legal, tá? O alumínio, ele é bastante utilizado na indústria aeronáutica exatamente por apresentar uma alta relação entre, né, tensão comparada com densidade. Qual que é a ideia? A densidade dele é pequena e a resistência, né, é relativamente grande, né? Pode ser que não seja tão alta que nem de alguns aços, mas a resistência mecânica é boa, é grande. Na hora que você divide resistência por densidade, que é um número pequenininho, esse valor dá grande, ou seja, essa alta relação te proporciona trabalhar com materiais leves, estruturas leves, tá certo? Então, tem grande aplicação na indústria aeronáutica? Tem. Mas é porque tem baixa relação resistência-peso? Não, é porque tem alta. Então, vou marcar falso. Veja a pegadinha aí, né, turma? A gente lê só um pedaço da frase rápido, a gente acha que é verdadeiro e aí pode se dar mal. Lê completinho, né? Vê a primeira parte e a segunda parte aí, vê se está justificando adequadamente, tá bom? Vamos à terceira afirmação. Trata-se de um metal com baixo ponto de fusão e, portanto, não é recomendado em aplicações com temperaturas superiores a 150. Turma, isso aqui, né, é verdade, tá? Porque o alumínio, ele tem, né, claro, depende da composição química, mas a temperatura de fusão dele é por volta de 660 graus Celsius. Um outro detalhe, né, principalmente para os alumínios que são endurecíveis por precipitação, um tratamento aí térmico aplicado a eles, essa temperatura pode promover a precipitação, né, aumento de resistência, mas com o tempo esse aumento perde a sua, né, eficácia, ou seja, o alumínio entra num super envelhecimento, tá bom? Então, turma, realmente a gente não trabalha com alumínio, né, em grandes temperaturas, tá? E veja que a temperatura de fusão dele é 660. Essa não trabalhar em grandes temperaturas, a gente tem sempre na cabeça um material metálico bastante utilizado, que é o material ferroso, ou seja, os aços, tá bom? Então, essa é a afirmação. Então, isso aí é verdadeiro, tá? A outra afirmação é, possui boa resistência à corrosão, né? Verdade. Com aplicação na construção civil, na indústria automotiva, também tem suas aplicações e pode ser 100% reciclável. Isso é verdade, né, turma? A gente vê hoje em dia a quantidade de gente, né, juntando as latinhas de refrigerante, de cerveja, né, para poder vender. Por quê? Porque é altamente reciclável, tá bom? Então, isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Então eu vejo aqui das afirmações que ele me deu como opção e vejo qual delas, a 3 e a 4, é verdadeira. Ó. Então seria o item C, ó, 3 e 4 apenas, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Até para ajudá-los na hora que vocês estiverem resolvendo esse exercício, né? Eu olhei aqui, a primeira e a segunda, eu tenho certeza que é falsa. A primeira e a segunda. A terceira e a quarta, eu falei para vocês que é verdadeira, mas pode ser que você aí fala, pô, será que tá certo isso que o Maurício falou, né? Não faz muito sentido para mim, tá? Então vamos pela lógica,
tá bom? Esquece essas duas aqui, ó, esquece essas duas. As duas primeiras, né? Eu acho que vocês concordam comigo. É mais fácil de acertar, né? Falar que isso aqui é falso, tá bom? Então a número 1 e a número 2 são falsas. Vamos supor que eu não sei nada da 3 e da 4. Olha nas afirmações aqui, ó. Ele fala que a 1, a 2, a 3 são verdadeiras, né? Então, olha só, aonde tiver opção, né, aqui falando que a 1 ou a 2 ou as duas são verdadeiras, a gente risca, tá bom? Ele está falando aqui, ó, no item A, as afirmações são corretas, a 1 e a 3. Opa, a 1 eu sei que não é correta, então o que eu faço? Eu risco, não pode ser minha resposta. Vou na B, ele fala que a 2 e a 3 pode ser verdadeira, pode ser resposta. A 2 é falsa, então eu pego e risco, né? Eu vou aqui, né, o item C a gente já sabe que é correto, né? Mas vamos na outra aqui, ó, na D, 1, 2 e 3. Tem a 1 e a 2 no meio aqui, ó. Risca, tá? Aí tem E, tem a 1 e a 2 no meio. Risca. Ou seja, eu risquei todo mundo, né? Em função do que eu marquei na observação 1 e na observação 2. O que sobrou? Só sobrou o item C. Não tem outro jeito, tá bom? Então o item C é a nossa resposta. Turma, façam isso. Sempre que vocês tiverem dúvida, né, em alguma afirmação, né, vai eliminando algumas que você tem certeza, e aí se sobrar uma ou duas, né, fica mais fácil de você chegar na resposta. Tá bom, turma? Espero que tenha ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo. Até mais.